I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. Olá, tudo bem? Este é o 8º vídeo da série Grandes Homens da Bíblia. No vídeo de hoje, a história do apóstolo Paulo, um dos maiores líderes do cristianismo. Saulo de Tarso, um perseguidor da Igreja de Cristo, em meio a uma viagem a Damasco, teve uma visão de Jesus envolto numa grande luz. Ficou cego, mas teve a visão recuperada após 3 dias depois por Ananias, que também o batizou. Começou então a pregar o cristianismo. Ele passa a ser um dos mais proeminentes líderes do nascente cristianismo. Paulo escreve 13 cartas no Novo Testamento, enfrentando muita perseguição e dificuldades. As 2 grandes pedras fundamentais que servem de características distintivas do cristianismo são a ressurreição do Senhor Jesus Cristo e a conversão de Saulo, bem como as proposições que se seguem coerentemente destes 2 fatos históricos. Veremos agora a história de Paulo, o apóstolo Paulo. Saulo, um dos principais perseguidores dos primeiros cristãos, veio a se tornar apóstolo de Jesus Cristo e o mais ilustre dos primeiros missionários, além de ser conhecido como o grande apóstolo aos gentios. Com exceção do próprio Cristo, Paulo influenciou o cristianismo mais que qualquer outra pessoa. As informações que temos a seu respeito vêm tanto do relato de Lucas acerca de sua conversão e de seu ministério em Atos, como as 13 cartas paulinas no Novo Testamento. Paulo nasceu em Tarso e seus pais eram cidadãos romanos. Daí ele também ter a cidadania romana. Cresceu em um lar judaico tradicional, aprendeu a confeccionar tendas ou trabalhar com couro e foi instruído como fariseu pelo conhecido rabino Gamaliel. Quando jovem participou ativamente da perseguição violenta aos cristãos. No entanto, por meio de uma revelação pessoal transformadora do Jesus ressurreto, passou por uma conversão radical. É o que veremos agora. Atos 9, de 1 a 19. Enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote. Pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres que ali encontrasse, para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Quando se aproximava de Damasco, de repente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: Eu sou Jesus a quem você persegue. Agora levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto, pois ouviam uma voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos estava cego. Então o conduziram pela mão até Damasco. Lá ele permaneceu cego por 3 dias e não comeu nem bebeu coisa alguma. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, sim, Senhor, respondeu ele. O Senhor disse: Vá à rua direita à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando neste momento. Mostrei-lhe, numa visão, um homem chamado Ananias, chegando e impondo as mãos sobre ele para que voltasse a enxergar.
Ananias, porém, respondeu: Senhor, ouvi muita gente falar das coisas horríveis que esse homem vem fazendo ao teu povo santo em Jerusalém. E ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. O Senhor, no entanto, disse: Vá, pois Saulo é instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. E eu mostrarei a ele quanto deve sofrer por meu nome. Ananias foi e encontrou Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo e sua visão foi restaurada. Então ele se levantou, foi batizado e, depois de comer, recuperou as forças. Saulo permaneceu alguns dias em Damasco com os discípulos. Depois desse acontecimento, dedicou o restante da vida a proclamar Jesus como Salvador e Senhor em todo o mundo mediterrâneo. Sua devoção e seu trabalho árduo, especialmente entre gentios, aos quais ele foi chamado de modo específico, resultaram na fundação de inúmeras igrejas durante o primeiro século. A maioria de suas cartas foi escrita para essas igrejas. A crença de Paulo em Jesus como Messias o distinguia de seus contemporâneos judeus. Sua visão de Jesus o levou a entender que a morte e a ressurreição de Jesus concedem retidão e poder transformador àqueles que creem nele. Paulo deixou de considerar a retidão em termos de observância minuciosa à lei mosaica e passou a vê-la como uma dádiva de Deus para aqueles que confiam em Cristo, o Salvador que morreu para livrá-los do poder do pecado. O apóstolo tinha plena certeza de que essa dádiva era não apenas para os judeus, mas também para os gentios. As 13 cartas paulinas tratam de uma ampla gama de questões, como a salvação, as convicções dos cristãos acerca de Cristo, que encontramos em Romanos, Gálatas, Efésios, Colossenses, problemas específicos na igreja, no livro 1 Coríntios, a natureza da vida e da comunidade cristã, podemos encontrar em Efésios, Colossenses, questões acerca da autoridade do próprio Paulo como apóstolo, vemos em Gálatas, 2 Coríntios. Algumas de suas cartas visavam encorajar recém-convertidos que estavam sofrendo por causa de sua fé. Vemos em Filipenses, 1 Tessalonicenses. Como corrigir falsos ensinos, vemos em Gálatas, Colossenses, 2 Tessalonicenses. Outras formas escritas para indivíduos a fim de lhes dar conselhos específicos para a vida e o ministério, que podemos encontrar em 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemon. Estas 13 cartas estão repletas de informações sobre a vida dos primeiros cristãos e os problemas que eles enfrentavam, bem como sobre a visão centrada na graça que Paulo tinha da vida e da fé cristã. As cartas de Paulo, com seu forte enfoque sobre Cristo, refletem sua paixão intensa pelo Messias e sua convicção de que, primeiro, a salvação é concedida somente àqueles que creem em Jesus como Salvador. 2. Todas as áreas da vida do cristão devem ser dedicadas a seguir a Cristo como Senhor. De todos os autores do Novo Testamento, Paulo é o que escreve a salvação com mais clareza e que oferece um relato mais completo da vida e da comunidade cristã.
Suas cartas também destacam o poder do Espírito Santo na vida dos cristãos. Ele incentiva os fiéis a buscar um modo de vida superior, verdadeiramente semelhante a Cristo. Os cristãos devem ter uma vida de amor e sujeitar-se inteiramente a Jesus. Mais que qualquer escritor do Novo Testamento, Paulo mostra como e por que os cristãos devem sempre estar arraigados na graça de Cristo e ser motivados por ela. Para o apóstolo, a totalidade da vida do cristão e, de fato, a totalidade do universo está na órbita em torno de Cristo e de mais ninguém. Somente à luz de Jesus as coisas têm real significado. O relato de Lucas sobre a vida missionária de Paulo, que abrange um período de cerca de 30 anos, começa com a pregação de Paulo em Damasco logo depois de sua conversão e termina com sua prisão em Roma. No entanto, as cartas pastorais de 1 Timóteo e Tito parecem ser datadas de um período posterior. Além disso, tradições posteriores confiáveis afirmam que Paulo foi liberto da prisão e deu continuidade a seu trabalho missionário. Mais adiante foi preso outra vez e depois de uma vida inteira de sofrimento como evangelista de Cristo, foi morto na perseguição de Nero aos cristãos. O desejo de Paulo de não apenas sofrer como Cristo sofreu, mas de morrer como Cristo morreu, se cumpriu, acompanhado da certeza de ser ressuscitado um dia como Cristo foi ressuscitado. Este foi um panorama da história do apóstolo Paulo. Peço a você que leia os livros de Lucas, Atos e as cartas de Paulo para que seja tremendamente edificado. Eu sou o Apolo, diácono da Igreja Presbiteriana Jardim de Oração. Por hoje é só, vou ficando por aqui, encontro você no nosso próximo vídeo. Até lá!